Então, tivemos audiência de custódia, no dia seguinte, todos os 10 presos, eles continuaram presos e as investigações elas continuam, porque a operação ela foi uma primeira fase, a partir daí nós vamos aprofundar, inclusive crimes correlatos e mais ligações de pessoas envolvidas com essa organização criminosa. Doutora Heloísa, a mãe da doutora Patrícia Jacques, fez uma postagem em vídeo nesses últimos 3 dias, fazendo o rescaldo dos bens, dos pertences da doutora Patrícia na residência que ela ocupava aqui em Santo Antônio. Agradeceu a tudo que foi feito, mas cobrou uma assistência da Polícia Civil para transporte desses pertences. Existe algum trâmite no Estatuto da Polícia Civil para esse fim? O que a senhora pode falar? Nós somos solidárias, a mãe, e nessa dor a gente não consegue imaginar uma dor maior que um ser humano possa passar do que a morte de um filho, porque subverte na realidade, toda a lógica que deveria ser encontrada, e ainda mais uma moça jovem, bonita, morta de uma forma tão cruel. Então, nós entendemos e somos solidários, porque realmente o momento que a família está passando é um momento muito difícil. Nós, enquanto Polícia Civil, nós temos procurado dar todo apoio que seja possível, para que a gente sabe que a mãe mora em outro estado, assim como nós fizemos, conseguimos levar o corpo, conseguimos trazer o carro também que estava na região metropolitana para aqui à disposição. Legalmente, nós não temos previsto no nosso regramento um transfer de bens. Isso, infelizmente, não existe uma regulamentação nesse sentido, porque o Estado ele age de um modo geral para todos os servidores públicos, que é com auxílio funeral, é uma questão padrão. Na Polícia Civil nós não temos nada de modo diverso, mas tenha certeza de que o que puder ser feito através dos contatos, e muitas pessoas têm se colocado à disposição para auxiliar. A Polícia Civil ela vai servir como esse intermediário. Então nós temos um departamento médico, que é o Dr. Jessé, que desde o primeiro momento acompanhou e continua em contato com a família, para que nós possamos propiciar, atender essas necessidades que, apesar de não estarem inseridas na nossa legislação, mas nós entendemos como uma demanda legítima. Então, o que puder ser feito do âmbito da Polícia Civil, nós nos dedicaremos nesse sentido. Ainda sobre a Operação Falsas Promessas, é muito comum quando a gente ouve alguma pessoa assim sendo presa, pessoa que tem algum poder aquisitivo, o pessoal de casa, olha, vai ser logo solto, e tal. É claro que o trabalho da polícia, a gente sabe que foi feito, está sendo feito, e isso depende muito da justiça. A pergunta nossa é em cima de outras situações parecidas, porque está sendo muito comum, nós estamos vivendo uma epidemia de bets, de rifas, e de mega sorteios e de influencers fazendo isso. Então, como é que a polícia tem olhado, tem acompanhado essas outras situações? Claro, deixando claro aqui na minha pergunta que isso não quer dizer que todas essas situações estejam envolvidas em operação criminosa. Um dado de realidade que as polícias civis do Brasil como um todo já perceberam que uma forma de lavagem de dinheiro é através desses jogos eletrônicos, que não tem uma fiscalização efetiva, uma legalização de arregimentar. Então, não só a Bahia, mas outros estados estão fazendo, não só o Rio Grande do Sul, como Pernambuco, estão fazendo operações nesse sentido. Acho que o recado que tem que ficar claro para a população é que os órgãos de investigação estão atentos, que nós estamos chegando. E eu acho que essas prisões que aconteceram na última semana, não só aqui na Bahia, mas no Brasil, elas são emblemáticas no sentido de, inclusive, tirar essa mítica de que às vezes as pessoas acham que porque tem um poder financeiro que não serão alcançados pela justiça. O trabalho ele foi muito minudente, isso nos deu muita tranquilidade do deferimento de todos os mandados de busca e apreensão pelo judiciário e também de prisão, e bem como a manutenção da prisão depois a audiência de custódia. Então isso mostra que a Polícia Civil ela conseguiu trazer para o judiciário provas suficientes da relação e de que aquela lavagem de dinheiro ela estava sendo realizada. Então o meu recado é sempre confie nos órgãos policiais, confie porque nós continuaremos trabalhando mesmo para proteger e servir, independente de quem seja, independente do seu poder econômico. Doutora Heloísa, sua fala foi muito importante, relacionada principalmente à violência contra a mulher, que é muito grande também aqui na cidade de Santo Antônio, Infelizmente combinou também com uma delegada que era uma batalhadora em relação a essa mesma violência que a mulher tem sofrido. Como é que a Polícia Civil está percebendo também essa morte da delegada, se isso fragilizou de certa forma as forças da Polícia Civil? O que nós ouvimos aqui na cidade foi algumas mulheres dizendo, olha, eu não vou se aconteceu isso com a delegada e eu, Marcos, que não sou nem sequer da Polícia Civil. Como é que eu vou ver se essa realmente força policial vai me proteger? Algumas dúvidas ficaram em relação a essa situação, entendeu, doutora? É preciso esclarecer primeiro que isso não fragilizou as forças policiais, isso nos sensibilizou, nos causou uma profunda tristeza e pesar por ver um
dos nossos alcançado, que a gente sempre acha que nunca vai acontecer. O que é o caso de doutora Patrícia? Eu acho que a gente, cada evento nefasto desse, ele precisa servir como um catalisador, como um modificador das nossas ações. O que é que nos traz para reflexão, né? Então, doutora Patrícia, como os senhores sabem, morava aqui, tinha essa relação. Esse rapaz tinha sido autuado em flagrante por agredi-la no mês de maio. Ela tinha tido as medidas protetivas deferidas e depois ela pediu para que não desse prosseguimento. O que é que a gente precisa fortalecer em todas nós mulheres? É assim, não volte atrás, denuncie, ou seja, a parte legal ela foi toda feita. E por isso que eu falei no meu discurso que assim, é preciso essa sensibilização e trazer para a conscientização de que este homem que bateu, ele pode matar. Porque com certeza, se ela estivesse entre nós e se nós perguntássemos, ela diria, eu tenho certeza de que ele não vai fazer isso. E aí a gente vem para aquelas velhas desculpas psicológicas. Ele fez isso porque ele estava bebendo, ele fez isso tentando justificar um ato que é injustificável. Então, assim, meu pedido é: se conscientize de que assim, é muito para além da agressão física. Antes da agressão física tem a agressão verbal, tem a agressão psicológica. Isso funciona como como se fossem assim, várias surras que a mulher recebe antes. Então, é preciso sim que ela entenda que, olha, talvez se a medida protetiva tivesse sido mantida, isso não tivesse acontecido. A gente não tem como prever. Isso é absolutamente impossível fazer qualquer tipo de previsão. E nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de julgamento de valor, mas os mecanismos que nós temos para proteger essa mulher é a denúncia, é o procedimento policial, é a medida protetiva. Então, ela precisa entender que aqui ela tem um apoio, mas nós precisamos também que ela entenda e consiga, daí é muito difícil, porque isso trata por questões subjetivas e questões afetuosas. É preciso que ela entenda que desde o início, que aquele homem que levantou a voz para ela, que aquele homem que a diminuiu, ele não serve para ser seu companheiro. Porque se a gente conseguir obstaculizar isso desde o início, a gente não consegue avançar para uma agressão física e para um feminicídio. O homem que mata uma mulher, ele antes com certeza ele empurrou, ele diminuiu, ele agrediu ela moralmente. A morte ele nunca vem do nada. Então não é assim, ele amanheceu hoje, vou matar. Isso quando a gente vai investigar sempre vem num crescente. E às vezes as pessoas dizem, mas ela não foi agredida fisicamente. Porque a agressão psicológica, a agressão moral é muito pior. Às vezes porque faz com que a mulher se sinta culpada. Ela acha que ela pode perdoar, que se ela perdoar ele vai mudar o comportamento. E atenção, ninguém muda o comportamento se não quiser. Então, para este homem mudar esse comportamento só se ele passar a refletir sobre esse ato, num processo muito de conscientização. Ele vai dizer que se arrepende, que não vai fazer mais, mas infelizmente o que nos mostra o caminhar é que ele volta a agredir essa mulher até o momento onde ele é parado pela lei ou num movimento também de reflexão, como tem alguns grupos onde ele começa a repensar essa atitude. Então, eu digo, acreditem nas forças policiais, acreditem nos mecanismos que a gente tem, mulheres, peçam ajudas, porque assim, na hora que você se sente fragilizada, e que por isso eu disse tão importante que as pessoas metam a colher, na hora que a mulher fala com uma amiga, tipo assim, eu vou perdoar porque ele fez isso, foi porque ele estava bebendo, a gente tem que dizer, não faça, não aceite, porque só a partir daí, aonde ela se sinta apoiada pelos seus pares e que aquela conduta do homem não é aceitável, talvez ela tenha forças para quebrar esse círculo de violência que realmente é muito difícil.